Começando agora, Fofoca do Bem, com Carlos Ribeiro. Conversando, analisando tudo sobre espiritualidade. Então, ouçam agora. Olá, Carlos Ribeiro novamente no programa Fofoca do Bem, junto com a editora Zona. Todas as semanas trazemos um assunto diferenciado sobre a espiritualidade, baseado nos ensinamentos de Mokichi Okada. Eu estou pensando em fazer um programa especial para quem nunca ouviu falar, para quem não conhece quem foi Mokichi Okada, então para falar um pouquinho dele. Mas hoje você pode encontrar algumas coisas aí nas redes sociais, no Facebook, no YouTube, para você adiantar e saber um pouquinho mais quem foi Mokichi Okada. Porque o Carlos Ribeiro segue os ensinamentos de Mokichi Okada. É claro que o meu primeiro objetivo, junto com a editora Zona, não foi questionar qual que é a melhor religião dos dias de hoje, fazer comparações, de maneira nenhuma. Então, como eu me tornei um espiritualista, há 11 anos que eu venho nesse aprendizado, muitos fatos aconteceram comigo, aconteceram com pessoas que eu conheço também, suas mudanças para melhor. Então nada melhor do que quando eu recebi esse convite, Francisco, topei na hora, porque é importante não guardarmos coisas, principalmente quando for coisas boas para nós, e sim repassar para aquelas pessoas que já vêm sofrendo há anos, seja com doença, seja com conflito, ou seja com financeiro. É claro que eu estou dentro desse processo de aprendizado também. Eu estou procurando evoluir a cada dia. Então nada melhor do que juntos eu poder contribuir, nem que seja um pouco, para a mudança dos senhores. Então eu peço licença mais uma vez para os meus ouvintes, para aqueles que já conhecem os ensinamentos de Mokichi Okada, beleza, ótimo, não tem como ter nenhuma dúvida. Agora, para aqueles que nunca ouviu pela primeira vez, como meu amigo Luiz, peço a permissão de pronunciar seu nome, ele comenta, do meu programa, que está fazendo um bem tremendo. Olha, só nesse depoimento que ele me repassa, eu já fico muito feliz. Mas só o motivo de uma pessoa se declarar que está fazendo muito bem e que ele está achando esses ensinamentos realmente coisas que ele nunca ouviu em lugar nenhum. Vai ter muitos ensinamentos aqui, os senhores com certeza irão ficar de boca aberta. Fala, poxa, eu aprendi uma coisa e agora o ensinamento de Mokichi Okada está nos ensinando outra coisa. Crenças que acreditávamos que era a verdade está caindo por água abaixo. Não precisa nem acompanhar os ensinamentos. Tem coisas que os senhores, quem tem uma sensibilidade forte, tem coisas que os senhores já estão percebendo. Eu vou citar uma, por exemplo, a mudança do tempo. O tempo de hoje está igual ao tempo de 10, 20 anos atrás. O que os senhores acham? Estão percebendo alguma mudança? Com relação, por exemplo, às mentiras, às falcatruas que os políticos estão cometendo nos dias de hoje, vocês estão sentindo alguma diferença? De alguns anos atrás era muito mais fácil descobrir quem cometia crimes? Comece a analisar, procure refletir o porquê das coisas. Não aceite tudo de maneira pacífica. Vai na busca. Vai descobrir se realmente tem algum fundo de verdade, como os ensinamentos de Mokichi Okada, justamente para que possamos estudar juntos. Se a partir do momento que você não acredita, é claro que eu não vou forçar ninguém a acreditar, mas que pelo menos
procure uma pessoa especializada, uma pessoa mais esclarecida espiritualmente, o que ela acha, o que não acha. Tem pessoas que também estão nessa área há muitos anos, com certeza vai ser novidade. Eu, com muita alegria, repito o nome do meu amigo Luiz, quando eu leio o que ele me manda logo após, quando ele ouve o programa Fofoca do Bem. E eu acho interessante que ele falou todo o assunto que eu trago durante a semana, né? Já estamos partindo para o 22º, hein? Eu já falei sobre afinidades espirituais. Então ele fala que todo o tema que eu trago aqui durante a semana é aquilo que realmente ele sente que precisava ouvir. Olha aí que legal. Tomara que outras pessoas que estão me ouvindo sintam a mesma coisa. Ou pelo menos tente acender uma luzinha lá no fundo do túnel de muitas coisas que estão escritas através desse ensinamento. Hoje estamos numa nova ciência, tanto com relação às doenças, com relação à política. Inclusive, falando em política, eu procurei esse assunto de hoje porque está um pouco relacionado ao movimento que está acontecendo hoje, porque todos sabem que as eleições estão próximas. Infelizmente, existem políticos bons e existem políticos maus. Como está acontecendo muitos fatos negativos com relação à política, eu tenho certeza que o nosso ouvinte e a população em geral já está mudando conceito, já estão prestando muita atenção nos debates, nos depoimentos de cada político. Mas como esse não é um programa de política, então veio a calhar o assunto, o tema que eu vim trazer aqui hoje, baseado nos ensinamentos de Mokichi Okada. O título desse ensinamento: O Hábito da Mentira. Então os senhores junto comigo irão ouvir agora o que Mokichi Okada fala a respeito da mentira. Então vamos lá? Entre as várias espécies de hábitos, existe um pouco percebido, que é o da mentira. O homem moderno mente demais, baseando-se na ideia errônea de que será bem sucedido. A maioria, acostumada a esse mau hábito, nem sequer toma consciência de que está mentindo. Quando isso ocorre com meus subalternos, costumo chamar-lhes a atenção, mas muitos deles parecem ter perdido a noção da diferença entre a verdade e a mentira. Só percebem haver mentido e pedem desculpas depois de eu lhes ministrar uma lição bem clara a respeito. O hábito faz com que o povo moderno se perca, incapaz de distinguir os limites entre a mentira e a verdade. Deixarei de lado as mentiras inconsequentes, que não merecem análise especial, para cuidar das maiores, mais graves, por serem conscientes e premeditadas. Deixa eu adiantar alguma coisa aqui nesse primeiro parágrafo. Eu acho que não teve nenhuma dúvida do que o Mokichi Okada quis dizer nesses primeiros parágrafos. Eu achei interessante que eu grifo aqui, né, alguns trechos do ensinamento para que possamos analisarmos juntos. Ele fala aqui que o homem moderno mente demais, baseando-se na ideia errônea de que será bem sucedido. Eu esqueci de falar que esse ensinamento está no Alicerce do Paraíso, né? Volume 4, na página 121, para quem já tem o Alicerce aí, ótimo. Foi escrito em 5 de setembro de 1951. Dá a impressão que parece que ele está vivendo nos dias de hoje. E ele viveu no Japão. Mas são ensinamentos direcionados ao mundo, aos sentimentos humanos. Não é questão de país, ou cidade, ou estados, enfim. Que ele fala da mentira, e sim do ser humano. Então ele fala que o homem moderno mente demais, olha, desde aquela época.
E nos dias de hoje sabemos que acontece isso. E ele cita que temos, às vezes, esses sentimentos tão forte que vira rotina. Nós mesmos passamos a acreditar que aquela mentira que criamos é a verdade. Isso que é interessante e que precisamos estar muito atento com relação a nós, se praticamos alguma mentira, ou com relação àquelas pessoas que conhecemos. Então ele fala que o hábito faz com que o povo moderno se perca, incapaz de distinguir os limites entre a mentira e a verdade. Por acaso você conhece alguém, ou tem alguém na família, ou amigo, que você percebe que ele mente, mas você olha nos olhos, dá a impressão que tudo aquilo que ele está lhe passando, para ele, é a verdade. Porque entra no subconsciente dele e é muito forte, e é muito grave quando a pessoa não percebe que isso está acontecendo. Então ele precisa procurar, com certeza, ajuda para que ele possa começar a diminuir, pelo menos até sanar, até acabar com todas as mentiras. E para finalizar esses primeiros parágrafos, aonde ele vai deixar aquelas mentiras inconsequentes, que ele diz que não merece análise especial, para cuidar das maiores, que ele vai citar aqui lá na frente, nesse ensinamento, mais graves, por serem inconscientes e premeditadas. Entre elas, continuando, começaremos por analisar as mentiras proferidas pelos políticos. Estes, muitas vezes, são censurados por deixarem de cumprir as promessas de uma boa política e planejamento, feitas durante pomposas propagandas eleitorais. Há também muitos parlamentares que desprezam os compromissos assumidos com seus eleitores, julgando essa atitude perfeitamente normal. Existem educadores cujos atos contradizem a grandeza de suas palavras, e é comum os jornais publicarem artigos de caráter duvidoso. As propagandas exageradas não constituem exceção. Os impostos representam o maior problema. É uma competição de mentiras entre fiscais e contribuintes, de caráter sumamente complicado e desagradável. Há médicos que mentem, dando esperanças a pacientes incuráveis. Também desaprovo os bonzos que fazem uso frequente das mentiras de ocasião, as conhecidas táticas empregadas pelos comerciantes são mentiras aceitas pelo público. Com essas variedades, embora resumidas, podemos afirmar que o mundo é um complexo de mentira. Ele resumiu 3 ou 4 mentiras fortemente utilizadas no mundo e que todos nós conhecemos ou que até praticamos em algumas delas. Vamos analisar caso por caso que ele citou. Eu acho que eu não preciso entrar em detalhes com relação à política, porque o exemplo que está acontecendo no Brasil, isso também em outros países, mas eu falo em Brasil porque estamos aqui vivenciando. Então, todos nós sabemos o que vem acontecendo de alguns anos para cá. Políticos são muito censurados por deixarem de cumprir as promessas de campanha que começou agora. Temos eleição, né? Esse ano. Temos que ficar muito atento. Tem promessas que você percebe que realmente são muito fantasiosas. Tem outras que tem mais pé firme no chão, né? O planejamento, temos que ficar muito atento com o que essas campanhas políticas vêm nos passando. Continuando, há também muitos parlamentares que desprezam os compromissos assumidos com seus eleitores. Pois é, passou a eleição, o político ganha. O que acontece? Passa 1, 2 anos, aquela promessa que ele fez, né, durante sua campanha, não se realiza. Aí o que acontece com a população? Começa a se revoltar, começa as cobranças. É claro que cada político
tem suas desculpas, tem os seus motivos por não cumprir aquelas promessas de campanha. Ele cita também os educadores, em todos os sentidos. Se você é um professor, temos que tomar muito cuidado com as palavras que passamos às pessoas que orientamos. Tem que tomar esse cuidado, repassar somente a verdade. Comum os jornais publicarem artigos de caráter duvidoso. Então, todos vocês, educadores, cuidado de repassar informações que lá na frente pode contradizer tudo aquilo que esses mesmos educadores repassaram. Ele fala também dos jornais, dos artigos direcionados à população. Por exemplo, hoje já criou-se, inclusive, um canal que fala do fato verdadeiro e do fake. Muita gente já deve ter ouvido. Como a internet cresceu muito, as redes sociais, WhatsApp, Facebook, enfim, meios de comunicação aí através da internet, então o número de mentiras foi crescendo, crescendo de uma maneira assombrosa. Então temos que ficar atento, principalmente com as mídias, principalmente com os meios digitais. Tudo que você lê na internet, no primeiro instante, procure informações se são verdadeiras ou não. Tem pessoas que ficam apavoradas, inclusive eu mesmo, nos meus e-mails, recebo diariamente muitas coisas. Você percebe, é lógico, com o tempo, se você vai adquirindo essa experiência, você percebe que aquilo é uma mentira. Tem pessoas que estão entrando no mundo da internet hoje que pode ser presa fácil, pode de uma forma ou de outra acreditar no que está ali passando para ele. E ele fala também dos impostos, que representam o maior problema. É uma competição de mentira entre fiscais e contribuintes. Eu vou citar, por exemplo, o imposto de renda. Tem muita gente que cai na malha fina. Por quê? Porque omitiu muitos fatos que não conduz com a sua vida profissional, com a sua vida pessoal, com os bens materiais que adquiriu. Essa fiscalização. O contribuinte, é claro, para pagar menos imposto, acaba omitindo informações verdadeiras sobre sua pessoa. E também temos do lado dos fiscais, não é só dos contribuintes. Infelizmente, em toda a profissão existem os bons e os maus. Com certeza há fiscais, infelizmente, de determinado órgão que aceitam coisas maléficas que irá prejudicar não o órgão. Tem um outro ensinamento aqui que fala um pouco a respeito. Ele dá até o exemplo do bom senso. No caso da medicina, do médico, tem coisas que você não vai falar para uma pessoa que está desenganada pela medicina que ele vai partir para o mundo espiritual. Temos que evitar. É claro, temos que ter esse bom senso. Então, no outro ensinamento, eu não sei se eu já falei alguma coisa a respeito, mas eu posso vir a falar em outros programas dessas mentiras que praticamos, às vezes de uma maneira, não que temos a vontade de mentir, mas de uma maneira que naquele momento é necessária fazê-la, que não possa prejudicar tanto a pessoa que está mentindo e a pessoa também que está ouvindo. Só para esclarecer, com relação ao que ele fala aos médicos que mentem, infelizmente, em alguns casos, eles são necessários fazer dessa mentira pacientes incuráveis, por exemplo. Também ele fala dos bonzos, que fazem uso frequente das mentiras de ocasião. Essa aqui é empregada e muito em algumas profissões. É aquilo que eu falei no início do ensinamento. Às vezes entramos na mentira diariamente que nós acabamos acreditando que ela é uma verdade, porque acabamos ficando acostumados, vira uma rotina, seja numa profissão que é necessário fazer dessa mentira.
Ele cita aqui uma, por exemplo, prega muito pelos comerciantes. Quem nunca foi no comércio, deparou com um vendedor e você, sabendo ou não sabendo da verdade daquele produto, né? Você começa a ouvir daquele vendedor. E é claro, tem alguns que são muito hábeis e outros que você percebe de imediato. Você vira as costas, né? Quando você percebe que o vendedor realmente está praticando na mentira, você vira as costas e vai embora. Agora tem vendedores que são habilidosos nos seus argumentos, que realmente acaba convencendo e você acaba acreditando e comprando aquele objeto. E depois lá na frente você acaba descobrindo que foi realmente enganado, que acreditou mentira que aquele vendedor lhe passou naquele momento. E ele citou aqui os comerciantes, mas você pode estender para outros cargos, para outras funções que você conhece. Então fique atento, preste muita atenção nas coisas. Realmente no dia a dia acabamos acreditando daquela mentira que nós empregamos ou que ouvimos. Vamos continuar. Talvez ache incrível o fato de um promotor mentir, mas isso acontece de vez em quando. A prova se evidencia no notável esforço que o Ministério Público vem empregando, baseado em suposições para criar criminosos, desde a ocorrência de um caso até o julgamento final. Sempre que isso se repete, penso insistentemente no motivo de tanto interesse em culpar cidadãos inocentes. É realmente um enigma para o qual não existe explicação. A profissão de promotor exige a condenação de um criminoso, mas a condenação de um inocente foge ao nosso raciocínio. É difícil saber prontamente se um suspeito é ou não responsável por um crime, mas creio ser possível distinguir o branco do preto após uma breve investigação. Com relação ao Ministério Público, claro que não estamos no dia a dia acompanhando muitos e muitos julgamentos que acontecem no país, no estado ou na sua cidade, mas tem fatos, acompanhamos pela mídia, casos de uma pessoa que foi culpada inocentemente, foi até presa, cumpriu pena, nem que seja de um mês, aconteceu já muitos fatos, mas você já imaginou você ficar um dia? Já deve ser horrível para quem nunca entrou numa prisão, para quem nunca foi preso. Agora você já pensou um mês para aquela pessoa que nunca passou por esse processo? É um ano. Então deve ser a coisa mais horrível. E o pior é quando se descobre que foi um erro promotor, o erro do juiz na causa do julgamento desse caso. Então é uma área que também tem que ficar muito atento para que não possa ocorrer fatos desagradáveis para aquela pessoa que foi julgada e mesmo para aquela pessoa que a julgou. Então vamos lá, vamos continuar. É difícil saber prontamente se um suspeito é ou não responsável por um crime, mas creio ser possível distinguir o branco do preto após uma breve investigação. O desejo de mentir parte do pensamento otimista, segundo o qual é impossível a mentira vir à luz. A teoria da inexistência de Deus favorece o argumento de que a mentira perfeita é sinal de inteligência, o que constitui um erro gravíssimo. A existência de Deus é uma realidade e a mentira, mesmo bem empregada, é passageira, estando sempre sujeita a ser descoberta. Aqui ele já faz uma conclusão, né? Algumas mentiras que foram escritas aqui. O desejo de mentir, às vezes parte do pensamento otimista, né? Você acredita tanto naquela mentira, lá na frente acaba sendo desmascarado. E você sabe, para você corrigir uma confiança, uma credibilidade de você para outra pessoa
é muito maior do que você praticar aquela mentira. Que a mentira, como ele escreveu aqui, ela não gera luz. Ao contrário, com o tempo, ela acaba sendo descoberta. A teoria da inexistência de Deus favorece o argumento de que a mentira perfeita é sinal de inteligência. Olha aí que interessante. O que constitui um erro gravíssimo. A existência de Deus é uma realidade, e a mentira, mesmo bem empregada, é passageira, estando sempre sujeita a ser descoberta. Pois é, para quem não acredita em Deus, mesmo aquele que pratica a mentira e acreditando em Deus, não tem aquela força, aquela convicção que realmente o invisível, que é Deus, possa te corrigir lá na frente com o ato que você praticou, que foi a mentira. Você não tem esta visão, eu posso dizer, espiritualista, porque quem consegue enxergar tudo isso que eu acabei de falar, jamais vai praticar uma mentira, seja pequena que for. É claro que você tem que ir praticando. Para quem mente muito, tem que ir diminuindo aos poucos, porque a pessoa dificilmente ela muda de um dia para o outro. Então ela precisa muitas vezes de ajuda profissional, né? Até de uma instituição religiosa, para que realmente ele tira esse mal, para que ela possa ganhar aquela convicção da existência de Deus, da existência do mundo invisível, que mesmo aquela pessoa com a mentira, ela não observando isto, o mundo invisível com certeza ele vai te corrigir lá na frente. Pode demorar um mês, pode demorar um ano, pode demorar um pouco mais, mas uma hora vem à tona, e quando vem, aí bate aquele arrependimento, e você tenta corrigir uma coisa que às vezes não tem como corrigir. Então, nada melhor do que você ganhar essa convicção, essa inteligência, né? Essa percepção antes de praticar uma mentira, seja qual for. Então, observando o que pode acontecer lá na frente. E como ele finaliza nesse parágrafo, que a mentira, mesmo bem pregada, olha que já ouvimos na mídia, ou se você conhece alguém que tem o hábito de praticar a mentira, que às vezes ele prega, né, uma mentira tão bem planejada que o próprio mentiroso acaba acreditando na mentira que ele está empregando, e com o tempo ela acaba sendo descoberta. Vamos citar o que está acontecendo aí com as pessoas que estão sendo descobertas aí com esses processos de corrupção, tanto de políticos como de empresário. Está lendo, você está vendo muitas mentiras que foram empregadas e que hoje estão vindo à tona. E olha aí o que acontece com uma pessoa que está hoje, mesmo o governante está preso, mesmo ele saindo amanhã ou depois, para você hoje convencer os seus eleitores de que ele é um sujeito honesto, então temos que tomar muito cuidado com esse sentimento maléfico. Continuando, isso acarreta um grande prejuízo a quem mente, porque, contrariando seu objetivo primordial, a pessoa se expõe à vergonha de ter sua credibilidade arruinada e ser-lhe imposto um castigo. O mentiroso pensa que Deus não existe, simplesmente porque ele é invisível. Neste ponto, iguala-se aos selvagens, que não acreditam na existência do ar porque não os veem. Pobre homem civilizado, completamente mergulhado no hábito da mentira. É um ensinamento curto, mas de grande relevância para todos nós, e para aquelas pessoas que praticam a mentira, tem que pensar duas vezes antes de começar a planejar, né? Porque você primeiro pensa, planeja, depois você faz o ato. Antes de você começar a planejar, antes de você colocar em prática essa mentira, pensa duas vezes. Porque mesmo você enganando por um determinado tempo algumas pessoas,
a verdade ela acaba sendo desmascarada. E o trabalho vai ser muito maior, possa corrigir essa credibilidade arruinada. Pior, às vezes pode acontecer ter castigo ocasionado através dessa mentira, casos gravíssimos que você pode cumprir pena. Então, com certeza, para vocês descrentes no mundo invisível, em Deus, preste muita atenção, fique atento, reflita antes de cometer esses atos. Muitos já utilizaram, nem que seja de uma pequena mentira. Isso é coisa do ser humano. Dependendo da educação, convivemos de lado a lado com a mentira. A sociedade, a própria mídia. Quando você entra nesse elo espiritual, então temos que procurar ajuda, seja do profissional, seja de uma instituição religiosa, para que você comece a se corrigir, para que lá na frente ainda haja tempo de você não ter um castigo muito grande com relação ao seu futuro. Encerramos mais uma vez o programa Fofoca do Bem desta semana com assunto polêmico também, falando sobre a mentira, mas eu espero que através desse ensinamento possamos ter aprendido um pouco mais com relação a esse fato muito desagradável que às vezes até nós praticamos sem ter aquela consciência do gravíssimo erro que praticamos, que através desse ensinamento possa acender aquela luzinha, né? Fundo do túnel, e você possa pensar duas vezes antes de praticar uma mentira, seja ela qual for. Enfim, possamos sim evoluir, somar méritos para que possamos ser mais felizes. Esse é o objetivo de todos. Com certeza todos nós queremos a felicidade, seja com relação às doenças, seja com relação aos conflitos, seja com relação ao lado financeiro. Temos a vontade de sanar todos eles. Então nada melhor que através desses ensinamentos eu possa transmitir ao Senhor ou à Senhora este desejo de mudança. Um abraço, agradecendo mais uma vez a editora Zona, do meu amigo Francisco, e a você que ouviu até agora, hein? Não se esqueça, aqui embaixo, após ouvir, deixe o seu joinha, dá uma clicada lá no like. Se tiver alguma dúvida, coloca nos comentários. Com certeza iremos procurar desvendar aí a sua dúvida. Então, até um próximo programa. Abraços, beijos. I've been a walking heartache. I've made a mess of me. The person that I've been lately ain't who I wanna be. But you stay here right beside me and watch as the storm rolls through. And I need you. Acabamos de apresentar Fofoca do Bem. Com Carlos Ribeiro. Falando tudo sobre espiritualidade. There's more here than what we're seeing, a divine conspiracy. Mesmo para aquela pessoa que a julgou. Então vamos lá, vamos continuar. É difícil saber prontamente se o suspeito